A gente tem que doutrinar o guia sim. Por quê? Porque a gente... mas o guia é um espírito maior. Ele é um espírito maior. Mas ele também está em evolução. Porque se ele tivesse plenamente evoluído, ele não precisava nem estar mais no TI. Entendeu? Tem uma outra coisa que é... A incorporação, se você for estudar, ela não é da Umbanda, ela é lá dos primórdios, né? Não necessariamente religiões, de outras religiões, é antes das religiões. Então a incorporação é algo muito primitivo e visceral. Se você não doutrinar aquele espírito, acontece o que você acabou de dizer. Ele realmente pode chegar dessa forma. E eu já doutrinei muito, por isso que eu tô falando, existe sim. Então, senão eu pego meu sacerdócio, eu passei anos fazendo isso, que chega um médium que não era da minha casa. O Exu chega todo torto, babando, rosnando, e eu dou um toquinho nas costas dele e falo, levanta daí, porque nessa casa aqui você não precisa chegar assim. E aí, a primeira gira ele ainda vai fazer isso, a segunda ele vai fazer isso, a terceira ele tá entendendo, primeiro porque ele aceitou estar na minha casa. A primeira coisa que é, quando o espírito aceita trabalhar naquela casa e diz sim, eu quero, isso significa que ele fala sim para todas as regras daquela casa, então você tá doutrinando. Então como é que você lê por aí hoje em dia que não existe isso? Gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, a gente pode evoluir sim, mas a gente tem que tomar certos cuidados. Falando de doutrina dos guias, essa pessoa que fez tudo que eu falei, ela também incorporava na rua quando ela bebia. Então aí eu não sei até onde é o guia ou até onde é o médium. Mas pra mim, eu nunca incorporei na minha casa, nunca incorporei fora de casa, porque pra mim não é momento e não é lugar. Você entende? Então, pra mim, a gente pode incorporar guia na rua? Gostei desse tema. Vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, quando você disse assim, que quando esse rapaz bebia e incorporava sair na rua, acabava incorporando na rua, é isso? E ele sempre incorporava o mirim dele, sempre então, o que acontece? Primeiro, pode ser que isto é uma mediunidade aflorada e não doutrinada. Tá vendo como existe a doutrina? Isso pode acontecer. Por exemplo, existem casos que chegam no terreiro que me ajuda pelo amor de Deus, porque meu filho está incorporando no ônibus, no metrô, na escola, dentro de casa, dormindo. Isso é uma mediunidade que está extremamente aflorada e não doutrinada. Então a gente precisa acolher esse médium. Mas existem pessoas que nem no caso esse rapaz já trabalhava, então não tem cabimento, na minha opinião, certo? Você ficar incorporando na rua. Agora quando você chega e diz pra mim que ele incorporava na rua e sempre incorporava o mirim dele, isso diz pra mim que ele tem um conforto em incorporar o mirim dele, ele se sente à vontade com aquele guia, e quando ele está incorporado com aquele guia, ele consegue falar as coisas que ele não conseguiria falar se ele não tivesse incorporado. Isso acontece demais dentro da Umbanda e não é legal, certo? Assim como tem aqueles jovens, vou falar jovens, porque eu sou uma jovem senhora. Então, assim como existem aqueles jovens que saem e bebem todas, e aí falam, nossa, no meio da balada incorporei minha pomba gira. E eu, que maravilhoso. Que maravilhoso. Isso significa que ou aquela mulher só consegue ser ela, ou seja, encontrar a autoestima dela quando ela está incorporada com aquela pomba gira, como pode ser que ela se excedeu na quantidade de bebida e aí um obsessor se passou por uma pomba gira. Não necessariamente uma pomba gira, em primeiro lugar uma pomba gira, um Exu, um Chumirim, um Caboclo, um preto velho, eles são os nossos melhores amigos. Eu me canso de falar isso em tantos vídeos. E mesmo assim as pessoas ainda acham que o nosso melhor amigo seria capaz de expor a gente a uma vergonha, a um papel desse. Exatamente. Por isso que às vezes também as pessoas têm medo, porque vê esses casos na rua, principalmente quando vai no barzinho, quando vai em festa na rua, quando vai em festa de família, as pessoas não cansam ainda de fazer isso, de incorporar. A parte é importante, em festa de família. Até por isso que, por exemplo, no terreiro eu não acho certo familiar passar com o médium que está trabalhando lá. Meu familiar veio assistir a gira e ele vai passar comigo. O familiar da Camila tá lá, vai passar com a Camila. Por quê? Porque eu posso falar, vou aproveitar aqui, nós somos a maioria semiconscientes. Então vou aproveitar aqui e trazer aquele assunto à tona. E aí, minha filha, a nossa religião começa a ser muito mal vista porque fala, tá vendo? É muita marmotagem, é muito. Entendeu? E não é.
voltando a falar sobre doutrina, mas a gente consegue doutrinar obsessores também? O obsessor vem do terreno. Inclusive os médicos, todo mundo, né? Assim como o Pai de Santo também tem que se doutrinar. Todo mundo tem que ser doutrinado, na minha opinião, e se alguém não concordar com isso, tá tudo bem, é só a minha verdade. Por quê? Primeiro, naquele terreiro tem as regras. Eu não vou educar ninguém, tipo, não vou educar médium, não vou educar guia, não vou educar o obsessor, mas eu vou doutrinar, que são coisas diferentes, eu vou explicar pra ele. Primeiro deixa eu te explicar uma coisa, aqui funciona assim, sobre essas regras. Agora você tem poder de escolha, entendeu? Qual é a diferença de doutrinar do que de educar? Muitas vezes o pai e a mãe não tem, não dá essa opção, isso é certo e isso é errado, filho, né? Assim que a gente aprende quando pequeno. Isso é certo e isso é errado, você não tem opção. No entanto que a gente cresce até um pouco engessado, falando isso é certo e isso é errado, isso é certo e isso é errado na vida. Por quê? Foi a melhor forma que nossos pais acharam de nos educar. Agora, doutrinar é eu te mostrar opções. Olha, isso daqui não é certo, você veio no terreiro assim, você venha de outro terreiro assim, por exemplo, tô falando de um guia, tá? E agora que tem essas regras. E é fácil receber um médium que ele vem de uma casa de candomblé. Não, nem sempre eu acolho, porque eu não sou. Não é a linhagem Existe algum médium que pode chegar e ficar? Pode, mas ele tem que saber. Isso foi até muito importante você falar. Porque ultimamente muitas pessoas pedem, cuida da minha coroa, cuida de mim, né? Principalmente pessoas de longe que não têm acesso a terreiros. E aí eu posso até cuidar, por exemplo, eu posso te acolher como filho, desde que você saiba que se você foi de uma casa de candomblé, agora você não toca mais no candomblé, então não dá pra você chegar lá e querer mudar as coisas. Diferente de uma pergunta que já me fizeram no Instagram, que é: se você tem um filho de fé e aos poucos você vai percebendo que ele tem alguns traços que é do candomblé, você dispensa o seu filho? Eu pergunto pra ele se ele quer ficar na minha casa. Se ele quiser, se ele falar, não, realmente, eu amo essa casa, quero ficar, não me vejo em outro terreiro, ele fica e eu vou estudar sobre aquilo que ele está desenvolvendo. Agora, ele também pode escolher e falar, não, mãe, realmente meu negócio é o candomblé. E é isso. Às vezes nem pela vontade dele, mas é mais pela vontade do guia, dos orixás, que pede aquilo, que precisa daquela coroa dele, a gente não manda, né? Porque é muito além, né? Das nossas escolhas. É, nossa missão, então já estava escrito. Pode ser que tivesse escrito tanto tempo, eu vou ficar esse filho ficará na Umbanda e depois ele vai. A gente tem exemplo até da sua história, né, Yara? Você veio de um pai que era do candomblé, mas a sua missão era na Umbanda. Exatamente. Da minha sorte é que ele tocava Umbanda e candomblé, entendeu? Então foi, mas o negócio dele era mais candomblé do que Umbanda. Mas foi mais fácil, porque ele tinha, o sacerdócio dele era nos dois, então tava tudo bem. Você perguntou sobre o espírito obsessor, né? Sim, a gente doutrina ele no meio da gira. Quando ele chega rosnando, querendo quebrar tudo, a gente começa a conversar. Primeiro, por que você está tão nervoso? Segundo, por que você estava atrapalhando a vida dessa pessoa? Por que você está aqui? Você está sentindo dor? Quem te mandou aqui? A gente começa a vasculhar, fazer perguntas, até que ele... Tem muitos que vão cedendo um pouco e vão ficando mais calmos, e tem outros que não querem mesmo papo. Eu lembro de uma vez, eu fui trabalhar na gira de esquerda, eu não estava muito bem. Até então eu trabalhei super bem, só que veio um obsessor que, assim, eu não fiquei totalmente inconsciente, mas eu acho que eu perdi a maior parte a força daquele obsessor, 300 vezes mais que a minha. Então ele vinha e se batia, e eu não conseguia, Camila, médica, eu não conseguia controlar aquilo. Pode ser pelo estado emocional que eu estava no momento daquela gira, ou pelo que o obsessor ele realmente traz aquela energia de não conseguir controlar tudo. Tem duas coisas. Pode ser que você, como era dia de gira, você pode ter atraído esse obsessor para que ele pudesse pedir ajuda no terreiro, porque ele já não aguentava mais essa dor avassaladora. O que a gente precisa entender é assim, se a gente sente muito, se os nossos sentimentos são intensos aqui, encarnados, quando a gente desencarna, ele triplica. Porque isso daqui é um escudo. O corpo, a carne, os ossos é um escudo. Quando a gente se torna espírito, é só sentir. Então é puro sentimento. Então se a gente sente ciúmes, a gente sente o triplo. Se a gente sente dor, a gente sente o triplo. Se a gente sente saudade, a gente sente o triplo. Raiva, se a gente quer
vingança, a gente quer vingança o triplo. Então, pode ser exatamente por isso, assim como pode ser. Você não estava bem emocionalmente, ele se afinizou com você, porque em algum momento você sentiu aquela raiva, aquela dor, aquele desespero e ele grudou em você e vocês foram juntos pro terreiro. Graças a Deus que fui pro terreiro, né? Porque isso acontece tô indo pra balada e eu sinto isso, aí eu bebo e aí acontece em muitos casos. Pode acontecer de pegar uma obsessor assim, muito radical e ele deixar a gente meio maluco da cabeça. Se não cuidar daquilo. Sim. Não, maluco da cabeça se não cuidar daquilo. Maluco, mas assim, do sentido de cabeça virada mesmo. O pessoal começar a fazer várias besteiras. Então, pode acontecer. Se é uma pessoa que não está se cuidando espiritualmente, sim. Que tem, mais ou menos, é o que a gente conversa muito, que são os casos psiquiátricos. Tem muita gente com diagnóstico psiquiátrico que não é apenas um diagnóstico psiquiátrico, mas tem uma mediunidade ali extremamente aflorada e sem doutrina, entende? Isso acontece e isso a gente vê nas ruas, a gente vê nos consultórios e é triste. Então, por isso que a gente aconselha tanto a ter contato, tanto com a direita e com a esquerda, entender a qualidade divina de cada um, porque nenhum dos guias vem em terra apenas para que a gente possa tocar, cantar e fazer magia. Eles vêm exatamente para nos ensinar aquela qualidade divina que é do Exu Mirim. Tem uma prática que eu ensino no desenvolvimento mediúnico que é: pegue uma vela toda preta. Por que toda preta? Você falou que Exu Mirim é preta com vermelho, mas a gente quer lidar com as nossas sombras, então é tudo preto, né? Imagine que você está vivendo aí o pior momento da sua vida, a pior fase da sua vida, e aí então você se recolhe no seu quarto sozinho e acende essa vela preta. Diga pra Exu Mirim: eu quero lidar com as minhas sombras, eu não aguento mais. Eu conversei isso muito ontem sobre isso, que é: esteja no fundo do poço de uma vez por todas, porque às vezes a gente tá caindo, né, no fundo do poço e a gente fica tentando se agarrar. Cai logo no fundo do poço. Se permita cair no fundo do poço, porque é quando a gente tá no fundo do poço que a gente arranja impulso para poder voltar para a luz. Agora, quando a gente fica agarrado, a gente fica caindo em câmera lenta, e aí é aquela fase que não passa nunca, sabe? Por quê? Porque o fundo do poço ele ensina pra gente: você veio sem nada e vai voltar sem nada. Então por que você tá se agarrando em coisas materiais, em pessoas, em sentimentos? Por quê? Abre mão, deixa cair. E aí quando você bate os seus pés no fundo do poço, que a gente fala, a gente arranja impulso pra subir. Mas a Exu Mirim vai falar isso pra vocês, né, pra nós no caso, que é: lide com as suas sombras de uma vez por todas, né, para de ficar fugindo disso. Se não for hoje, vai passar 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 anos e você vai ser obrigado a lidar, e da pior forma. Pode ser com uma perda de alguém muito querido que você amava muito, pode ser perda de bens materiais, pode ser uma doença. A doença ensina muito pra gente, né, quando a gente fica doente, significa que a gente tá perdido. A gente já se perdeu antes de perder a saúde, né? Então, Exu Mirim fala, esse exercício para Exu Mirim é exatamente isso: acenda a sua vela preta, lide com as suas sombras. Como? Apenas dizendo para Exu Mirim: me ajude a desatar os meus nós, porque muitas vezes a gente quer desatar os nós da nossa própria vida, a gente quer um caminho lindo aberto, e a gente fica aí cantando, pedindo para Exu, para Pombagira, para Exu Mirim: abre os meus caminhos, sendo que aqui dentro está puro nó. E aí Exu Mirim fala: eu não posso fazer isso antes se a gente não começar a lidar com os seus nós. Vamos começar por onde? E aí a gente se assusta, né? A gente não quer, porque são muitas coisas que eu venho acumulando há anos. E aí que a gente, Exu Mirim vem te dar força e fala: calma, eu tô te apresentando tudo isso. Mas eu tô dizendo que você precisa lidar com tudo isso de uma vez só. A gente pode ser sincero com a nossa verdade quando a gente se apresenta assim, né, pra nossa verdade. Falar: por onde eu vou começar, né? Vou dar um exemplo meu. Quando eu entreguei a tenda no início não, já estava na metade da pandemia. Na metade da pandemia, eu mais uma vez fiquei sem chão, né? Não sabia por onde começar. E foi aí que eu fui aprendendo um dia de cada vez, mas um dia de cada vez mesmo. Muita dor, porque eu vivia 24 horas por dia dentro do terreiro, fazendo as coisas, e eu amo, eu sou isso. E aí quando eu me vi
sem eu realmente vi um buraco no fundo do poço, né, que a gente fala. E eu realmente quis fazer isso. Por isso que eu tô ensinando, porque eu passei por isso. Porque é muito fácil ensinar as coisas que a gente não passou, né, que é a teoria. Então eu ia me agarrando e ia caindo devagar até que uma hora eu falei, eu não aguento mais me agarrar. Sabe quando os braços já estão doendo? Que é a sustentação da vida, né? Aí eu falei, quer saber? Soltei. E aí quando você solta, as coisas, por mais que você esteja na escuridão, você arranja impulso e começa a enxergar a luz no fim do túnel, que é os seus guias falando, putz, enfim, você soltou, a Umbanda é muito mais do que isso. Não precisa ficar se segurando. E a vida é muito mais do que os nossos bens materiais, as coisas que a gente quer segurar com as nossas mãos. A Umbanda, você pode vir do jeito que você veio ao mundo, que você não perde uma coisa muito importante, que a gente falou no primeiro vídeo dessa série, que é a companhia de Deus. Se você tem a companhia de Deus, você tem a companhia de todas as qualidades divinas que são os orixás. Então a gente não precisa de muito mais que isso. Então solte as suas mãos e vá para o fundo do poço lidar com o Exu Mirim. Fazer um elo com o Exu Mirim para reorganizar a sua vida e achar novamente suas forças. E aí o caminho se abre naturalmente. É isso. Então eu trouxe um pouquinho da magia gigantesca que é Exu Mirim. Com certeza mais pra frente, nessa longa série que é Aprendendo a Umbanda, a gente volta a falar sobre isso, sobre esse ser encantado que realmente encanta a gente. E que depois desse vídeo vocês possam lidar com o Exu Mirim e com os nós, e desatar esses nós e cair pra vida de uma forma leve, alegre e feliz. Eu sempre falo uma frase nos meus cursos que é que todos os seres sejam felizes e encontrem a paz. E é assim que eu quero terminar esse vídeo, pedindo a bênção da esquerda divina, para que a gente possa então no próximo vídeo começar a falar sobre uma linha muito querida também. Axé! Não esqueçam de curtir esse vídeo, dando um like, de se inscrever no canal, de chamar os amigos para se inscrever, para que a gente possa propagar ainda mais essa religião que é tão linda e que é pura magia. Axé!